Oi, meus amores! Oi, gente! Eu sou a Magnólia Intuitiva e hoje eu vou trazer para vocês uma leitura do campo amoroso para a gente descobrir, né, algumas questões aí e poder direcionar vocês por esse caminho, tá? Lembrando que essa é uma leitura coletiva, então se bateu a sua energia com este vídeo, assiste até o final, pode ter uma mensagem para você, tá bom? E o tema que a gente vai conversar aqui, o tema que a gente vai perguntar para as cartas é o que ele ou ela sente por você hoje. Quais são os sentimentos dela ou dele por você hoje? Essa pessoa ou que você se relaciona ou que você tá conhecendo, tá bom? Mas assim, gente, precisa ser uma pessoa que você conhece, né? Que você já teve alguma conversa, pelo menos com essa pessoa, para você conseguir se conectar com isso, tá bom? Então, meus queridos, vamos lá. Trouxe duas opções. Primeira opção, trouxe a chave. E como segunda opção, eu trouxe aqui o quartzo verde, tá bom? Feitas suas escolhas, vamos iniciar. Vou iniciar para quem escolheu a primeira opção. Vamos lá, meus amores. Se concentrem, né? Pensem aí na pessoa que vocês querem saber, né? Se conectem aí com as energias. Espiritualidade traga aqui as respostas que a gente busca, né? O que ele sente por você, ele ou ela sente por você que escolheu esta opção. O que ele ou ela sente por você que escolheu a chave. Quais são os sentimentos dela ou dele por você? Quais são os sentimentos? Vamos lá, meus amores. Nossa! Já tô gostando aqui do começo, né? Vamos terminar aqui de tirar pra gente ver se continua aqui com essa energia aqui. Meus amores, olha, eu vejo aqui como uma energia muito positiva. A gente já começa a leitura com uma energia de par, uma energia de companheirismo, uma energia de ter encontrado alguém especial, uma conexão. Então, essa pessoa, ela te enxerga com muito bons olhos, né? Com olhos, assim, de que ela tem intenção de ter alguma coisa com você, ou se já tem, né? Realmente tá enraizado, essa pessoa, ela gosta de você, ela tem sentimentos por você, sentimentos amorosos por você, né? Eu vejo aqui, no geral da leitura, gente, me parece mais uma leitura voltada para início de relacionamento aqui, ou para alguma situação de recomeço, tá? Então, vamos lá. Na visão, né, vendo aqui como um início, eu consigo enxergar que essa pessoa tem pensamentos muito positivos com você e ela tem a intenção de iniciar uma relação mais séria com você, tá? É uma pessoa que ela tá centrada, ela sabe e tem o direcionamento das decisões que ela quer. Não é uma aventura, não é um pensamento passageiro, é uma pessoa que ela tem certeza daquilo que ela quer e ela tá caminhando na sua direção. É uma pessoa que, por vezes, ela se pega em alguns momentos de reflexão, né? Eu sinto até a energia aqui de uma pessoa assim, que às vezes ela acha que ela não é boa o suficiente para você. Ela sente que talvez você merecesse, né? Talvez você merecesse alguma coisa além daquilo que ela tem para dar, mas ela tá disposta a te dar tudo que ela tem, né? Vejo uma pessoa com propósito, com direcionamento e com vontade de fazer dar certo uma relação com você, tá? Essa foi a primeira visão aqui que eu tive. Já pensando, assim, num contexto, né, de um relacionamento que já existe, eu vejo algum relacionamento em que vocês tiveram algum obstáculo e alguma situação que pode ter colocado em xeque, assim, o sentimento de um ou de outro, tá? Pode ter sido alguma situação que ele fez em relação a você, ele ou ela fez em relação a você, ou que você fez em relação a ele. Que deu uma leve estremecida, mas o sentimento em si ele não mudou. E essa pessoa, né, ela tá disposta a dar um início, um recomeço para essa relação e ela tá direcionada para isso, ela tem essa vontade, ela tá disposta, por mais que em alguns momentos ela reflita, né, sobre a situação, mas ela entende e percebe que a relação de vocês ela é mais, né, do que esse fator, né, do que essa situação pontual que aconteceu, tá bom, meus queridos? Essa daqui foi para quem escolheu a chave. E agora a gente vai fazer aqui a leitura para quem escolheu a segunda opção, que foi o quartzo verde, tá bom?
Olá, meus amores, para quem escolheu agora a segunda opção, né, conforme a gente conversou, o quartzo verde, eu vou iniciar agora. Então, vou pedir para vocês se concentrarem aí, né, se conectarem, pensem na pessoa aí que vocês querem saber, né, para a espiritualidade poder revelar aqui pra gente. Espiritualidade, traga as respostas, né, o que ele sente, ele ou ela sente pela pessoa que escolheu esta opção. Quais são os sentimentos dele em relação à pessoa que escolheu esta opção? Quais são os sentimentos dele ou dela em relação a você? Vamos lá, gente. Energia de início de alguma coisa, de recomeço, de se sentir bem. Deixa eu tirar todas aqui pra gente ver no completo, um cenário completo aqui. Tá, vamos lá, gente, ó. Eu vejo aqui que essa pessoa, ela vê uma relação com você como uma relação muito completa de apoio mútuo, né? Uma relação onde pode confiar em você, sente uma confiança em você. Ele enxerga você, né, como uma pessoa que é confiável, uma pessoa que é companheira e como uma estrela guia mesmo assim que direciona o caminho da relação, né? Ele te vê, ela te enxerga de forma muito positiva também aqui nessa leitura, vê essa questão do companheirismo, da amizade, da fortaleza, né? Te enxerga como uma pessoa muito querida mesmo, uma pessoa que faz parte ali da vida dele ou dela e que tem uma energia muito boa, né? Ele enxerga assim que por onde você passa, você traz luz, né? Em meio a situações assim. Vejo que ele está emocionalmente muito ligado a você, né? Mas ele também tem um receio, ele ou ela tem um receio de ser ferido, né? Porque ele te enxerga assim como uma pessoa incrível e perfeita, e ele ou ela tem um receio dessa relação, dele ou dela sentir mais do que você, entendeu? De ter um sentimento maior daquilo que você tem e por conta disso ser passado para trás. Então, essa pessoa, apesar dela te enxergar dessa forma super positiva, como uma estrela guia assim no caminho, ele também enxerga assim: será que gosta de mim tanto quanto eu gosto? Será que está tão entregue ao relacionamento como eu estou? Talvez por algum comportamento, com alguma atitude ou alguma coisa que ele veja, né, em você, que reflita e que dê esse pensamento, né, essa ideia, será que essa pessoa gosta de mim assim como eu gosto? Então, por vezes, ele se sente muito assim, para baixo na relação, tá? Ele se sente meio que inferior a você, essa é a palavra, se sente inferior a você na relação, tá bom? Mas de uma forma geral, né, para respondendo a pergunta que ele sente por você, ele sente carinho, sente amor, sente admiração, mas ele também sente medo da relação de vocês, de gostar mais de você do que você gosta dele ou dela. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado aqui da leitura. Por favor, curtam, façam algum comentário, tá bom? Muito obrigada, um beijo.